Bora, povo! Pensaram que eu tinha abandonado vocês? Aceita um chazinho aí. Eu tô na base do chá, do remédio, já tem algumas semanas, tendo aí algumas recaídas de gripe. Você vai perceber que minha voz tá um pouco estranha, mas acredito que vai dar pra falar. Então você já ora por mim aí, ora por minha saúde. Eu não abandonei o canal tá de pé ainda, mas é que no meio do caminho aí tem as batalhas e a gente tem que continuar. Mas, enfim, sem mais delongas, né, vamos para o que interessa. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Teologicamente. Esse é o nosso canal onde nós tratamos sobre assuntos teológicos. E hoje, claro, nós vamos tratar sobre um assunto que talvez esteja deixando você intrigado ao ver o título aí do vídeo de hoje, né? Jesus não foi crucificado entre dois ladrões. Como assim, né? Você talvez já viu muito em escritos, em postagens, às vezes até em traduções bíblicas, mas fica com a gente que hoje nós vamos falar sobre isso. E aí você vai saber por que Jesus não foi crucificado entre dois ladrões, como popularmente se acredita. Mas antes da gente seguir aí, você já vai se inscrever no canal se você não for inscrito. Você vai curtir, você vai compartilhar aí com a galera, com seus amigos, seus familiares, com a sua igreja, coloca aí nos grupos, ajuda nosso canal a crescer aí, a chegar a mais pessoas. Não deixe de fazer isso. Se você é novato, já aproveita, assiste os outros vídeos. Inclusive, nós temos outros vídeos aqui falando sobre o contexto histórico das escrituras. Nós vamos trabalhar aqui hoje. Mas, enfim, fica com a gente que o conteúdo de hoje está muito bom e realmente vale a pena você aprender um pouco melhor sobre as escrituras. Então, vamos ao que interessa, né? E antes de seguir, eu quero ler aí com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa cena é muito conhecida, né? E claro, algumas versões bíblicas mais antigas trazem ladrões. No popular, você sempre vê as pessoas falando: Ah, Jesus foi crucificado entre dois ladrões e tal. Só que não são ladrões. Você percebeu na versão que eu li, que é a Nova Almeida atualizada, que ela já traz aí malfeitores, né? Ao invés de ladrões, como algumas versões têm. Então, olhando melhor para o texto, e aí você tem as outras referências, né? Mateus 27, Marcos 15, 27, Lucas 23, 32, 33, que eu acabei de ler. E o termo grego aí que é traduzido geralmente, né, como malfeitores, como vocês viram aqui, ou em alguns lugares já foi traduzido como ladrões, é o lestai. Então quem eram os lestais? Eles eram os rebeldes, eles eram rebeldes armados, eles eram insurretos políticos, ou seja, eles não eram ladrões comuns. Até porque Roma não crucificava ladrões comuns. Aí você só ia colocar os rebeldes, aqueles que se levantavam contra o Império Romano, é que eram ali levados para a cruz, que eram condenados, para deixar claro que eles é, estavam sendo ali punidos de forma exemplar para aqueles que tentassem se opor
ao poderoso Império Romano. Então os Lestai, eles não eram os ladrões comuns, por isso que nós não podemos dizer que Jesus estava crucificado simplesmente entre dois ladrões, mas entre dois rebeldes políticos, né? O N.T. Wright, que é um grande estudioso do Novo Testamento, aí tem um trecho dele dizendo: Jesus foi crucificado entre dois Lestai. Estes não eram criminosos, mas eles eram revolucionários, ou seja, eram grupos políticos que queriam instaurar o reino de Israel na base da espada, na base da luta, de se opor violentamente contra o Império Romano. Então, quando eles eram presos, capturados, eles eram punidos com a morte terrível, a morte de cruz, como a gente vê aí. E aí o que acontece, né? Quando a gente olha para essa cena, a gente vai perceber que a crucificação ela era uma pena política usada por Roma para eliminar rebeldes e agitadores. Jesus, quando é colocado ali na cruz, ele é colocado também como alguém que era uma ameaça para o império. Isso é bem interessante de ser observado. Craig Keener, que é outro grande estudioso também do Novo Testamento, no comentário dele de Marcos, ele fala: a crucificação ela foi usada para escravos e revoltosos. Alexandre de Janeu crucificou 800 fariseus. Em 4 a.C., Roma crucificou 2.000 judeus rebeldes. E eles tinham a mania de usar ali a morte de cruz para assustar qualquer outro que se metesse com o Império Romano. Então, às vezes as pessoas imaginam, Jesus estava entre dois ladrões, eram homens que roubavam e tal, mas não era esse tipo de crime que é colocado em questão ali. Né? É interessante da gente prestar atenção. Então, o próprio Barrabás, que você vê antes, né, as pessoas trocando Jesus por Barrabás, que também muitas vezes é chamado como um ladrão comum, ele não era um vilão comum, mas ele também fazia parte dos Lestes, era um Lestai. Joséfo usa esse termo para os zelotes. Quem é Joséfo? Joséfo era um historiador judeu muito importante, que até hoje nós utilizamos aí como fontes primárias para estudar aquele período ali do mundo judaico. Ele relata muitas coisas do povo judeu. É muito conhecida, a obra dele é facilmente acessível aí na internet e é uma obra de referência para qualquer um que queira estudar mais aprofundadamente o Novo Testamento. E o Flávio Joséfo já utiliza nos seus escritos esse termo, colocando como rebeldes. E quem eram os zelotes? Era um grupo mais radical que tinha ali. Eles eram aqueles que queriam derrubar o Império Romano com base nas armas. Eles eram a ala, vamos dizer, extrema radical contra o Império Romano. E os dois crucificados com Jesus, provavelmente eles eram co-rebeldes de Barrabás. Provavelmente a crucificação ia ser os três, de modo exemplar, Barrabás mais os outros dois comparsas dele aí nessa rebelião. Mas como vocês sabem, houve aquela troca, né, de Barrabás por Jesus. Jesus é quem vai crucificado no lugar dele ali na cena, né? Aí eu estou colocando o D.A. Carson, que é outro grande estudioso do Novo Testamento, também falando sobre essa cena. Então Jesus ele foi executado entre dois insurgentes, não entre criminosos comuns. É importante a gente saber disso, porque isso muda a nossa visão de muitos detalhes que são trazidos. Porque geralmente no popular, e às vezes até com base em algumas traduções, e até se você pesquisar na internet, você vai ver muitas pessoas falando: olha, Jesus foi crucificado ali entre dois ladrões na cruz e tal. Dá essa impressão de serem ladrões comuns, mas eles não eram, eles eram, na verdade, a ala radical aí, política, vamos dizer assim, da época de Jesus. Na verdade, quando você olha para o Novo Testamento, você vai observar que a Bíblia é um livro profundamente político, por ser histórico, então ela está ligada com todos esses movimentos. E ao mesmo tempo que Deus está dando andamento à história da redenção, outras coisas estão acontecendo juntos dentro da história humana, normal, seguindo ali padrões culturais históricos também. E essa é uma cena para a gente observar. Então, Jesus está ali entre eles. Em Lucas 23, 40, 42, o rebelde, que eu até li aqui para vocês no início, o rebelde da direita, ele vai reconhecer o Messias. E ele vai falar do reino, mostrando que ele tinha conhecimento da Torá. Até porque esses rebeldes, como eles eram judeus, eles tinham conhecimento da Torá, eles tinham também uma esperança messiânica, mas eles viam o Messias e a libertação apenas por uma via política. Né? Então ele percebe que o reino de Deus está sendo inaugurado ali na cruz, não pela espada. Porque quando a gente olha na cena, que ele olha para Jesus, né, falando que era justo a punição deles e tal,
E aí ele pede, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Né? Então é interessante porque isso demonstra um conhecimento. Ou seja, ele não foi aquele cara que simplesmente se converteu aos 45 ali do segundo tempo. Porque geralmente a gente olha para essa passagem, a gente já pensa logo, por exemplo, na questão da pessoa que se converte nos momentos finais de vida. Só que não é só isso. Claro que Deus pode sim converter pessoas ali no finalzinho da vida, que lembra da palavra, se arrepende dos pecados, mas essa não é uma regra, né? E claro, ninguém pode se arriscar dessa forma, porque nunca se sabe como é que você vai morrer e se você vai ter tempo para se arrepender. O fato é que esse homem que já conhecia a Torá, já conhecia sobre as promessas do Messias nas Escrituras, quando ele estava ali diante de Jesus naquela situação que ele testemunhou, aí foi que ele teve os seus olhos abertos e ele vai perceber que o Messias que ele estava esperando é aquele que estava ali do lado dele na cruz. Por isso ele reconhece isso, né? E a linguagem que ele usa, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus vai responder para ele, verso 43, em verdade lhe digo que hoje estará comigo no paraíso. Né? Esse homem tinha conhecimento da Torá, né? Das escrituras judaicas. Então, Isaías 53, 12, ali na cruz a gente vê o cumprimento da profecia, ele foi contado entre os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Né? Aquela cena da cruz é um cumprimento dessa passagem de Isaías. O N.T. Wright, no seu comentário, na verdade, seu livro O Novo Testamento, Seu Mundo, ele fala assim, Roma crucifica o suposto agitador e Deus entroniza o verdadeiro rei. Né? É fantástico isso porque, assim, do ponto de vista histórico, você estava ali diante de rebeldes exemplares e colocando Jesus nesse pacote, porque ele foi contado como os transgressores, mas, na verdade, ali estava havendo a entronização do rei, do verdadeiro rei, senhor do mundo, né, que comandava tudo. Deus sempre é bem irônico, Deus sempre brinca com os poderes desse mundo de uma forma muito interessante, mostrando que os caminhos dele são muito mais insondáveis e mais excelentes. Então, ali no Calvário, você tem uma inversão divina. Né? Os rebeldes eles tentam libertar Israel pela força, Jesus liberta pela entrega. Uma lógica completamente diferente da lógica dos reinos do mundo. E aí ele cumpre Isaías 53, né, dessas três formas. De forma histórica, contado entre os transgressores. Jesus é contado como um rebelde político e ali colocado entre eles. Né? De forma política, Jesus vai ser tratado como um inimigo do império. A cruz comunicava isso, o inimigo do império. Na verdade, Jesus é de fato inimigo de todo o sistema político caído no mundo todo. E você tinha um cumprimento espiritual, no sentido de que ele redime a rebelião humana. Né? Jesus vem como um redentor, Jesus vem com uma proposta completamente diferente daquela que aqueles homens que estavam na cruz de forma justa estavam carregando. Então, Jesus, na verdade, está revolucionando, mas por um caminho completamente diferente das revoluções, das tendências revolucionárias humanas. Então, o termo lestes, aqui mais uma vez está no N.T. Wright, ele era usado por Joséfo para falar de rebeldes. A mesma palavra que você encontra no grego, lá no Novo Testamento, para ser traduzida como malfeitor, como a gente leu aqui em Lucas, era a palavra que o Joséfo usa também nos seus escritos para falar dos rebeldes. Jesus via a distorção da vocação de Israel na atitude do povo em relação ao templo. Né? Então, já havia essa distorção, essa percepção. Eles acabaram focando no Messias apenas como simplesmente um líder político, ou até aquele que lideraria essa rebelião contra Roma, mas Jesus usa caminhos diferentes. Então, nós percebemos com isso que o contexto histórico ele não enfraquece nossa fé. Daí porque um estudo aprofundado do Novo Testamento, ele não vai olhar superficialmente. Né? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu não tirei do nada. Você tem um contexto histórico. Então, os textos bíblicos eles devem ser lidos não só num contexto literário, de você analisar a passagem dentro do contexto, mas você também deve analisar eles do ponto de vista do contexto histórico, porque às vezes a gente acaba reduzindo a Bíblia a um livro de autoajuda, ou que você lê ali um pedaço separado aqui e ali e aplica de forma piedosa. Isso acontece muito em comentários, às vezes alguns devocionais que tiram a visão do todo ali, da linha toda histórica da Bíblia.
e acaba não trazendo um bom entendimento, né? Por isso que, e eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre o contexto histórico das escrituras, depois você pode curiar aí, eu vou deixar o cardzinho. Então, o contexto histórico ajuda a fundamentar a nossa fé. Nossa fé ela é fundamentada num livro que está arraigado também na história. Não é uma coisa solta. Não é algo que eu leio um pedacinho aqui e eu só uso para resolver problemas. É mais profundo. Então Jesus não foi crucificado entre dois ladrões, mas entre dois rebeldes políticos. Entre eles, o servo de Deus assumiu o lugar de toda a humanidade. É como se aqueles dois homens simbolizassem toda a humanidade ali naquele momento, né, mostrando um que vai perceber, vai se atentar ao fato de que estava de verdade diante do Messias e se entrega ali e reconhece Jesus como Messias, e o outro que permanece na ira, na raiva, na rebeldia até o final, e é sem dúvida um espelho geral da humanidade. Então a verdadeira revolução do reino não vem com espadas, mas vem com entrega, vem com perdão, vem com o amor redentor do Senhor, né? Então a gente precisa se atentar aí a essa verdade preciosa, né? Então Jesus transcende o negócio. Jesus vai aqui ultrapassar os extremos ideológicos. Então já havia um ambiente altamente polarizado ali, né? Mas Jesus vai além de tudo isso. Jesus não toma partidos, mas ele traz essa proposta do reino que está acima de tudo e todos. Jesus desmascara o poder político como ídolo, que é uma tendência muito atual, né? Por isso que é importante a gente analisar essa passagem e as várias outras passagens das Escrituras onde vai mostrando para nós como a Bíblia e o próprio Senhor lida com os poderes humanos, né? Que vai assim de encontro a essas tendências, né, vamos dizer, idólatras e exageradas que a gente percebe no contexto de polarização política, tanto no Brasil quanto no mundo. Então ali você tinha de um lado a violência revolucionária com os zelotes, rebeldes, que quando eram capturados eram crucificados, e eles achavam que ia construir e conquistar o reino através da espada, e até hoje essa tendência ela ainda existe. E você tinha do outro lado os conformistas que se alinhavam a Roma. Era o caso de Herodes, era o caso dos saduceus também, que eram os grupos que tinham ali, né, bem definidos, um para acomodação, o outro para revolução. São tendências típicas até hoje dentro dos espectros, né? Claro, salvo as limitações aí de tempo e tudo mais, mas seria mais ou menos a ala de extrema esquerda e extrema direita ali no contexto de Jesus. E Jesus está ali no meio desse negócio todo, né? O reino de Deus ele não vem nem por armas, nem através dos palácios, nas negociações. Jesus não assume partido, Jesus não entra na mesma lógica, né, daquele contexto político, mas ele vem mostrando que o reino de Deus vem pela transformação do coração antes de transformar o sistema. Então, Jesus sabia que o problema fundamental do ser humano não era a forma como ele se organizava politicamente, ou como ele via as coisas da perspectiva política, mas principalmente qual a posição dele, a situação desse homem diante de Deus como um pecador que precisava de arrependimento. E essa é a lógica do evangelho, né? Então o poder humano, ele é frágil e passageiro. O reino de Deus, ele é eterno e glorioso. E aí então a gente vê naquela cena da cruz que parecia ali Roma marcando o seu poder, quando na verdade estava entronizando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que um dia voltará gloriosamente, né, conquistando de vez todos os reinos desse mundo que se rebelaram contra ele. Então isso já fica uma deixa para nós, né, não cairmos na idolatria política. Podemos agir como cidadãos, analisar, pensar, discutir, mas como cristãos nós devemos saber que a nossa cidadania é uma cidadania celestial e não a cidadania nessa terra. Nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo simplesmente radicalizando ou acomodando, mas olhando e pregando a esperança que nunca morre, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou desse assunto? Gostou dessa análise? É algo novo para você? Ficou assustado? Talvez você possa achar que eu estou falando alguma heresia, mas não.
Tudo isso é apenas dando uma olhada de forma mais detida ao texto bíblico, a palavra, o contexto histórico, e para que a gente veja o quanto ele é fundamental na nossa melhor compreensão das escrituras. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, só você comenta aí embaixo, dê sugestões também de outros textos bíblicos que a gente possa trazer aqui. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe você.